Vamos lá, gente, a partir desse vídeo a gente vai começar a falar sobre matrizes de uma forma um pouquinho mais completa. Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos pontuais sobre matrizes, com alguns exercícios. Já fiz um vídeo sobre multiplicação, um vídeo sobre matriz inversa. Só que foram vídeos pontuais. Só que agora a gente vai ver matrizes com um pouquinho de mais calma, quase como quando é visto na escola, com um pouquinho de calma, com um pouquinho de atenção aos detalhes. O que a gente vai ver nessa playlist sobre matrizes? A gente vai definir o que é uma matriz, vai dar uma investigada ali o que são matrizes, as posições da matriz, como que funciona. A gente vai ver algumas matrizes especiais, que as matrizes especiais elas são muito importantes ali na frente, a matriz quadrada principalmente, matriz diagonal, matriz identidade, a gente vai olhar elas uma por uma com um pouquinho de calma. Esses dois que estão em vermelho, que eu comentei agora, a gente vai ver nesse vídeo. As outras a gente vai vendo nos próximos vídeos com mais calma também. Eu vou acrescentar depois inversa de matriz, vamos chegar em determinante e a gente vai avançando com calma aí as nossas aulas. Eu escrevi aqui meio que a definição, eu não gosto de escrever muito em slide, mas a definição da matriz a gente precisa escrever. Dados dois números, m e n, então são dois números diferentes, naturais e não nulos, então não pode ser zero. Chama-se matriz M por N, indica-se MXN, né, M por N. Toda tabela Mzão grande, formada por números reais distribuídos em M linhas e N colunas. Ficou confuso? Próximo slide a gente vai começar a entender um pouquinho melhor. Então, uma matriz 2 por 2 é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Ou seja, esse 2 por 2 ali é o Mzinho, é o M por N que a gente tinha visto ali na definição. Então, como a gente viu ali na definição, uma matriz é uma tabela M por N, nesse caso aqui é uma 2 por 2, em que os números estão distribuídos entre as linhas e as colunas. Depois a gente vai fazer contas com isso e tal, mas primeiro vamos entender. Coisa que os alunos confundem muito é o que é a linha e o que é a coluna. Parece um pouco intuitivo, num primeiro momento vocês vão entender super bem, mas na hora de fazer as contas começam as confusões. Então vamos tentar entender muito bem o que são as linhas e o que são as colunas antes da gente avançar. A linha é como se fosse a linha do caderno mesmo. Ó. Aqui a gente tem duas linhas e duas colunas, né? Então a linha 1 é o 2 e o menos 5. E a linha 2 é o raiz de 10 e o π. E eu coloquei nesse exemplo valores bem diferentes para vocês verem que qualquer número real pode estar ali dentro. O π pode estar ali, pode ter raiz, pode ter menos 5, pode ter fração. Então se vocês forem ver matriz na escola ou tiverem uma prova de matriz aí em algum concurso, em algum lugar, pensem que o cara pode ser generoso colocando números fáceis ali dentro. Ou se o professor quiser dar aquela ferradinha com o aluno, pode botar valores bem difíceis ali dentro e dificultar bastante as contas. Porque por mais que vocês entendam matrizes, depois vão ter que fazer as contas que vocês já sabem, né, de multiplicação, soma de fração, saber mexer bem com raiz se precisar. Então, as linhas são assim, como se fossem linhas do caderno mesmo. E as colunas são em pé, como se fosse uma coluna de prédio mesmo, pode pensar assim, né? Então, o 2 e o raiz de 10 formam a primeira coluna, o menos 5 e o π formam a segunda coluna. E aqui é para vocês entenderem a notação do M por N. No caso, a primeira matriz que a gente tem aqui de exemplo é uma 3 por 2. Então, o primeiro número significa as linhas, então ela tem 3 linhas e duas colunas. Então, o primeiro número ali é o 3 e ele está simbolizando as 3 linhas. No segundo exemplo, é uma matriz 2 por 3, então ela tem duas linhas e 3 colunas. E aí, como eu queria mostrar, o segundo númerozinho indica as colunas. Ó. O primeiro ali tem duas colunas e o segundo exemplo tem 3 colunas. Tem que cuidar para não confundir, porque isso é muito importante. 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. Fechou? Pegamos, qualquer coisa deu uma voltadinha aí. Vamos resetar a atenção, que agora começa a ficar da hora. Posições dos elementos. Então a gente tem que pensar que dentro de uma matriz, cada elemento tem a sua posição. Ficou convencionado que a gente chama cada elemento de A e J. Como assim A e J? É um elemento que ele... Tá. O A e J vai ser um número que ele está na posição I e posição J. É quase como se fossem as coordenadas. E aí vocês vão entender o I como a linha que ele está,
e o J como uma coluna. O cara que está na primeira posição, ele está na primeira linha e ele também está na primeira coluna. Então ele está na posição 1, 1, sendo que o primeiro 1 a gente chama de I, o segundo 1 a gente chama de J. O cara que está na primeira linha, mas está na segunda coluna, ele está na posição 1, 2. Então é nosso A, 1, 2. E cada lugarzinho dentro da matriz a gente vai entender dessa forma, quase como um sistema de coordenadas ali, em que a gente vai ter o primeiro númerozinho representando a linha e o segundo númerozinho representando a coluna. Essa parte do A e J, as posições da matriz, é um pouquinho confusa, mas no final dessa aula a gente vai fazer um exercíciozinho para pegar bem essa parte que é importante. Mas antes disso, vamos dar uma desenrolada nas matrizes especiais. A matriz quadrada é uma das principais matrizes que são estudadas e é toda matriz de ordem n, que ela é do tipo n por n. Então, tipo, é a 2 por 2, é a 3 por 3, é a 4 por 4, é quando o m e o n são o mesmo número. Então, é 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, que ela vai ficar bem quadradinha, assim, por isso que chama quadrada, né? Tem o mesmo número de linhas e colunas. Vamos ver um exemplo. Então, ó, 2 por 2, a 3 por 3. Então, só para mostrar dois exemplinhos bem rapidinho. E como as matrizes quadradas são bem quadradinhas, elas sempre vão ter uma diagonal. E essas diagonais, elas são um foco de estudo muito importante para a gente. Então a gente tem que entender o que são as diagonais. A diagonal principal é a diagonal que a gente vai de cima para a direita. Pega na diagonal ali, de cima para a direita, todos os números da matriz. Mas em matemática mais pura, digamos assim, a gente identifica os números que estão nas diagonais como os números que têm as posições iguais de linha e coluna. Por exemplo, os números que estão na diagonal principal vão sempre estar na posição de linha e coluna igual. Por exemplo, o cara que está na diagonal principal aqui, ele está na posição linha 1, coluna 1, está na posição linha 2, coluna 2. Se fosse uma matriz 3 por 3, o outro elemento da diagonal estaria na posição linha 3, coluna 3. Então eles vão sempre ficar na linha e coluna igual. Aquele I e J que a gente comentou vão ser iguais. Então se fosse uma 4 por 4, ia estar na 1, 1, na 2, 2, na 3, 3 e o último elemento ia estar na 4, 4 lá embaixo. Ia ficar assim, né? Sempre pegando todos que estão na posição I e J iguais. Saber disso é muito importante, pode te salvar em alguns exercícios e algumas coisas, mas no geralzão assim, é a diagonal de cima para baixo e cortando na direita, assim, né? Para a direita. Eu não sei se a câmera está invertida, eu estou fazendo para a esquerda, mas olhem ali no vídeo cortando para a direita. E a diagonal secundária, obviamente, é outra diagonal que vai de cima para baixo cortando para a esquerda. Pode pensar assim, diagonal cortando de cima para baixo na esquerda. A forma mais matemática da gente identificar é que as posições, quando a gente soma as posições, elas são igual ao tamanho da matriz mais 1. O primeiro cara da matriz secundária ali, ele está na posição 1, 2. Que é linha 1, coluna 2, né? Se a gente somar 1 mais 2, dá 3. E 3 é o tamanho da matriz mais 1. Então, todos os elementos da diagonal secundária vão meio que seguir essa regra. Ó, o outro cara que está na diagonal secundária, ele está na posição linha 2, coluna 1. Que também, se eu somar 2 mais 1, dá 3. E 3 é o tamanho da matriz, que é 2 por 2, né? Mais 1 fica 3. Então, essa é uma forma de a gente identificar quando um número está na diagonal secundária. De novo, talvez a nível de ensino médio, saber ali que o I mais J é igual a N mais 1 não faça tanta diferença aí nos estudos, nos resultados de vocês. Basta saber que a diagonal secundária é a que corta para a esquerda. Mas saber disso é importante e talvez acelere vocês ali em alguns momentos bem específicos, com alguns exercícios que talvez exijam isso. E tem. Vai da banca aí se vocês estão fazendo concurso, vai do vestibular se vocês querem fazer vestibular, enfim, é bom saber disso. Ainda nas matrizes especiais, agora que a gente viu que a matriz quadrada tem diagonal, então existe um tipo de matriz quadrada
que a gente chama de matriz diagonal. A gente tem uma matriz que possui uma diagonal principal, uma matriz quadrada sempre vai possuir uma diagonal principal, mas todos os números que não estão na diagonal principal vão ser zero. Então a gente chama esse tipo de matriz diagonal. E aqui tem dois exemplos, ó. Na diagonal principal a gente pode ter valores e todos os outros valores que não estão na diagonal são zero. Então esse tipo particular de matriz a gente chama de matriz diagonal. Mas tem um tipo de matriz diagonal que é ainda mais específico e é muito importante, que é quando a gente tem a matriz diagonal, só que na diagonal só tem um. Então vai ser uma diagonal principal com 1, todos os valores 1, e o resto tudo zero. A gente chama essa matriz de matriz identidade. Mais para frente a gente vai ver o porquê desse nome de matriz identidade. Essa matriz é uma matriz muito importante. Então gravem essa matriz na cabeça. Matriz identidade, diagonal principal, todo mundo 1, os valores em volta todo mundo zero. Fiquem com essa matriz na cabeça, que ela é uma das matrizes mais importantes que tem aí para a gente trabalhar depois. Matriz linha, outro tipo de matriz especial. É uma matriz que só vai ter uma linha. Vai ter quantas colunas forem necessárias. Ele pode ter 5, 6, 7, 8, 9, mas só vai ter uma linha. Então, aqui eu trouxe dois exemplos, né? A primeira ali é a ABC, então ela tem uma linha e 3 colunas. A coluna do A, a coluna do B, a coluna do C. E embaixo um outro exemplo também, a matriz que tem o 1, o 3, o 10 e o 11, que estão em uma linha e 4 colunas também. Então uma matriz assim a gente dá um nome especial, que é a matriz linha. E da mesma forma, a gente vai ter a matriz coluna, que pode ter quantas linhas for, mas só vai ter uma coluna. Bem tranquilinho também essa ideia de matriz coluna. Ó, é várias linhas, no caso da primeira ali tem 3 linhas e uma coluna só. Na segunda ali são 4 linhas e uma coluna só. Essas duas são bem tranquilinhas, né? Outra matriz especial é a matriz nula, ou seja, também bem tranquilo, é a matriz em que todos os valores que estão dentro da matriz vão ser zero. Essa matriz aí ela vai fazer como se fosse o papel do zero nos números reais ali. Então quando a gente operar com essa matriz, é como se a gente estivesse operando com nada, sabe? Então a gente vai ver mais para frente que ela faz um papel bem importante aí no mundo das matrizes. Bom, e aí eu queria fazer esse exercício aqui só para vocês entenderem que essa parte é difícil, das posições da matriz. Então ele quer que a gente indique os elementos de uma matriz A, tal que A, I, J, uma matriz 3 por 3, tal que o A, I, J é igual a I menos J. Parece bem difícil, mas se a gente entender bem esse negócio das posições da matriz, vai ficar tranquilo. Eu vou fazer essa com vocês. Aqui no canal já tem um exercício bem parecido que eu fiz em outro momento. Eu vou deixar ele no final desse vídeo para vocês complementarem com ele também. Primeira coisa que a gente tem que saber, eu vou tentar desenhar aqui no cantinho, que a gente vai ter que montar uma matriz 3 por 3. Então uma matriz que vai ter 3 linhas e 3 colunas. A gente quer descobrir quem vai na posição linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Só que ele está dizendo aqui, ó, que o A e J é I menos J. O que isso significa? Que, por exemplo, o A1, 1 é igual a 1 menos 1. Então, ó, o primeiro, o A e J, aqui é 1, 1. Então, o I é 1, o J é 1. Então, esse cara todo aqui, ó, ele é 1 menos 1. Então, o primeiro cara é 0. Ai, tá meio feia essa minha letra aqui, né? Então, o próximo cara, quem que é? É o A1, 2. O cara tá na primeira linha, na segunda coluna. Quem que ele vai ser? 1 menos 2. 1 menos 2. 1 menos 2, menos 1. O segundo cara, ele tá, o terceiro cara no caso, né? Na posição linha 1, coluna 3. Quem que vai ser? 1 menos 3. É só lembrar que o I é o primeiro, o J é o segundo. Então, I menos J, 1 menos 3, menos 2. Depois eu tenho que arrumar esse meu coisinha aqui. Tá meio feia a letrinha, mas acho que tá dando para entender, né?
Aí agora o terceiro, o cara da linha de baixo, né? Então ele está na segunda linha, na primeira coluna. É o 2, 1. Então, 2 menos 1, 1. Então, aqui vai 1. Aí agora, o A, 2, 2. Está na linha 2, coluna 2. Resultado, 0. A gente bota um 0 aqui. O A, 2, linha 2, coluna 3. 2 menos 3, menos 1. Então, aqui, coloca menos 1. E aí, por fim, o cara que está na terceira linha, na primeira coluna. 3 menos 1, que é 2. E agora, quase acabando, o cara que está na terceira linha, na segunda coluna. 3 menos 2, que é 1. E por fim, o cara que está na terceira linha, na terceira coluna. 3 menos 3. Então a gente explicitou todos os elementos da matriz que respondem a essa regra aí que o cara criou. Então esse exercício é só para entender bem o que significa esse A e J. A e J é um elemento da matriz que está na posição I, posição J, quase como se fosse uma coordenada. Então ele está na posição linha I, coluna J. Então esse tipo de exercício aqui dá para elucidar bem o que significa esse A e J. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, voltem aí esse exercício, voltem lá em cima a explicação, que eu acho que vai ficar bem claro aí o que significa esse A e J dentro da matriz. Qualquer coisa, deixem nos comentários aí se vocês não entenderam. Essa foi a primeira parte da minha aulinha de matrizes aqui no YouTube. Estou terminando de criar esses slides. Quando eu terminar e ele estiver prontinho, eu vou deixar ele disponível por um valorzinho bem simbólico aí, para quem quiser estudar em casa. Outros professores que quiserem usar, eu vou deixar disponível para usar também, por um valorzinho bem simbólico, 15 pila ou 10 pila, não sei. Vou ver bem certinho o tamanho que vai ficar. Então, se vocês gostarem, já se inscrevam aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E já deixem um comentário aí dizendo se gostaram do slide, o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar. Eu ainda estou lapidando ele, vou fazer algumas modificações para deixar ele prontinho para o futuro. Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Vai aparecer agora outro exercício de matriz, que é parecido com esse ali do IJ, para vocês complementarem ainda mais, vai valer bastante a pena. Então é isso, nos próximos vídeos a gente vai começar a operar com essas matrizes, fazer continhas com ela. Então é isso aí mesmo, dá para somar uma matriz com outra, dá para multiplicar a matriz, a gente vai fazer continha de igualdade, vai fazer bastante coisa ainda. Então se inscrevam aí, não percam os próximos vídeos e valeu, falou, até mais.